Base da coalizão de planetas. Órbita externa, setor neutro. O salão de comando era amplo, silencioso e frio. Estruturas metálicas curvas se entrelaçavam no teto, pulsando com luzes suaves de tonalidade azul e violeta. Telas holográficas flutuavam no ar, exibindo mapas estelares, rotas comerciais e zonas marcadas em vermelho, territórios sob influência viltrumita. O alien, estava no centro da sala, observando uma projeção giratória de um planeta pequeno e aparentemente irrelevante. Um mundo inóspito, coberto por florestas densas e cadeias montanhosas instáveis. Sem rotas comerciais. Sem valor estratégico conhecido. Isso não faz sentido, disse Alan, coçando o queixo largo. Esse planeta não está em nenhuma rota de expansão viltrumita. Do outro lado do salão, Taidus permanecia sentado, mãos cruzadas à frente do corpo, expressão fechada. Seus olhos analisavam os dados com atenção calculada. E ainda assim, respondeu Taidus com calma, nossos sensores detectaram atividade viltrumita confirmada. Alan virou-se lentamente para ele. Confirmada como? Patrulha. Reconhecimento. Taidus fez um gesto com a mão, e a projeção mudou. Agora mostrava leituras energéticas, marcas de impacto e padrões de destruição. Combate. Violento. Direto. O silêncio se instalou por alguns segundos. Alan aproximou-se da projeção, analisando as crateras. Isso, ele apontou para uma das marcas, é típico de combate corpo a corpo viltrumita. Alta velocidade. Impactos concentrados. Mas aqui. Ele moveu a mão para outra área. Tem explosões de energia que não combinam com o padrão deles. Taidus estreitou os olhos. Exatamente. Alan cruzou os braços. Quantos? Pelo menos uma nave. Taidus respondeu. Tripulação estimada, média a alta patente. Alan soltou um assobio baixo surpreso com o que acabou de ouvir. Mandar viltrumitas desse nível para um planeta morto. Ele balançou a cabeça. Ou eles estão ficando descuidados. Ou algo chamou a atenção deles. Taidus se levantou lentamente, caminhando até ficar ao lado de Alan, encarando o planeta holográfico. Os viltrumitas não se movem sem motivo, disse ele. Se foram até lá, é porque esperavam encontrar algo. Alan franziu o senho. Ou alguém? Taidus não respondeu de imediato. Há mais, disse após alguns segundos. Um detalhe que torna isso preocupante. A projeção mudou novamente. Agora mostrava dados biométricos incompletos, distorcidos. Nossos sensores captaram sinais de vida após o confronto. Alan arregalou levemente os olhos. Sobreviventes? Taidus respondeu. Apenas um sinal consistente. Alan ficou em silêncio, processando a informação. Taidus, ele falou por fim, com a voz mais baixa. Você está me dizendo que alguém sobreviveu a um confronto direto com viltrumitas. E não é viltrumita. É exatamente isso que estou dizendo. Alan soltou uma risada curta, incrédula. Isso não deveria ser possível. Concordo, respondeu Taidus friamente. E é por isso que precisamos verificar com nossos próprios olhos. Alan olhou novamente para o planeta. As cicatrizes na superfície pareciam gritar que algo anormal havia ocorrido ali. Quer que eu vá até lá, disse ele, já sabendo a resposta. Taidus assentiu. Você conhece os padrões deles melhor que qualquer um. Se houver interferência externa, você saberá identificar. Alan respirou fundo. E se esse sobrevivente for hostil? Então você avaliará, respondeu Taidus. Como sempre faz. Alan abriu um sorriso leve, mas seus olhos estavam sérios. E se ele for um possível aliado? Taidus encarou Alan por alguns segundos antes de responder. Então talvez, disse lentamente, tenhamos encontrado algo que pode mudar o equilíbrio desta guerra. Alan virou-se em direção à saída do salão. Vou preparar a nave. Antes que saísse, Taidus falou mais uma vez. Alan, tenha cautela. Seja lá o que for que sobreviveu ali. Não é comum. Alan parou por um instante, sem se virar. Depois de lidar com viltrumitas por tanto tempo, disse ele, eu adoraria conhecer algo que não seja comum. E então partiu. Espaço profundo, setor exterior. No interior da nave viltrumita, o silêncio é constante e predominante, quebrado apenas pelo som grave dos sistemas de propulsão. Lucan permanecia de pé no centro da sala médica improvisada. Seus braços estavam parcialmente regenerados,
envoltos por placas metálicas de contenção biológica. Mesmo assim, os ossos ainda eram visíveis sob a carne em reconstrução. Tula observava em silêncio, apoiada contra a parede, sua trança com uma espada amarrada no final, descansava em seu peito. Embora menos ferida se comparado a seu colega, havia um corte superficial em seu rosto, algo raro o suficiente para ser irritante. Anissa estava à frente, encarando uma tela com os braços cruzados. Ela foi quem recebeu menos dano durante a batalha. Relatório final. O alvo foi neutralizado. Quem pergunta é o General Krieg do outro lado da tela. Lucan respondeu primeiro, a voz firme apesar dos ferimentos. Neutralizado, sim. Confirmado morto. Não. Tula estreitou os olhos. O impacto final foi suficiente para matar qualquer ser conhecido. Qualquer ser conhecido, Lucan corrigiu. Ele não se encaixa nessa categoria. O General Krieg os olhou de forma intensa, seus olhos frios avaliando os dois. Detalhes. Dessa vez quem respondeu foi Anissa, com um semblante calmo e frio. O desconhecido apresentava uma estrutura física extremamente densa. Uma regeneração com nível desconhecido. Capacidade de projeção energética em níveis que rivalizam armamentos de classe ala. Ela fez uma pausa. E ele apresentou uma capacidade de se adaptar durante a luta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Evolução adaptativa em combate, murmurou Krieg. É igual a um Viltrumita. Tula deu um passo à frente. Não. Sua voz era firme. Ele não luta como nós. Seu estilo era de certa forma primitivo, selvagem e certamente mortal. Um guerreiro completo. Anissa voltou-se para o painel, ampliando uma imagem borrada de Bardock que foi filmada durante a luta. Vocês perceberam algo mais? Perguntou Krieg. Lucan assentiu lentamente. Quando interceptamos e perguntamos sobre sua origem, ele disse que era um Saiyajin e parecia não saber o sobre nós Viltrumitas. Seus olhos se estreitaram. Ele parecia bem confuso com a situação. Tula cruzou os braços. Um guerreiro daquele nível à deriva pelo espaço não é coincidência. Krieg parecia pensativo, era muita coisa para ser digerido. Reportaremos o incidente ao alto comando, disse. Um combatente desconhecido, potencialmente hostil, fora de qualquer registro. Pode vir a se tornar um problema para o Império Viltrum. Ele olhou para os três. Por enquanto voltem para o Império. Se o inimigo estiver vivo, com certeza nós o encontraremos novamente. Tula sorriu de lado. Da próxima vez, com certeza eu me certificarei de que ele não sobreviva. Lucan fechou o punho bom. Da próxima vez, disse, eu mesmo cuidarei disso. A nave seguiu seu curso silenciosamente, desaparecendo na escuridão do espaço. E, em algum lugar daquele mesmo universo, algo que os Viltrumitas não compreendiam ainda respirava. Sublinhado planeta inóspito. Horas após o incidente, a nave de Allen rompeu a atmosfera em silêncio controlado. Não havia defesas planetárias. Nenhum satélite. Nenhuma transmissão. Apenas nuvens espessas tingidas de vermelho e cinza, girando lentamente ao redor do globo ferido. Nenhuma interferência eletromagnética, murmurou Allen, ajustando os sensores. Nenhum sinal de civilização avançada. A nave atravessou as nuvens, e então o planeta se revelou por completo. Allen ficou em silêncio. À sua frente um cenário de guerra se revelou. Florestas inteiras haviam sido destruídas. Montanhas partidas ao meio. Crateras profundas demais para terem sido causadas por armas convencionais. O terreno parecia ter sido golpeado repetidas vezes por forças vivas, como se o próprio planeta tivesse sido espancado. Isso com certeza não foi algo rápido e fácil, disse Allen em voz baixa. Foi uma batalha. Ele diminuiu a velocidade da nave, deixando-a flutuar a poucos metros do solo. Os sensores começaram a apitar, sobrepondo dados holográficos no campo de visão. Múltiplos impactos de alta velocidade, Allen analisava enquanto caminhava para a saída da nave. 3 padrões de ataque principais. Viltrumitas experientes. A escotilha se abriu com um sibilar metálico. O ar era pesado. Quente. Cheirava a terra revirada e energia residual. Allen desceu lentamente, seus pés tocando o solo rachado. Ao redor dele, árvores quebradas como gravetos e rochas derretidas pela liberação de energia. Ele se agachou, tocando uma das crateras maiores. Força descendente, analisou. Um impacto vertical.
Ergueu o olhar e seguiu a trilha de destruição. Ele foi lançado repetidas vezes. Além avançou, flutuando a poucos centímetros do chão, seguindo o caminho do confronto como um leitor atento decifrando uma história escrita em cicatrizes. Aqui, ele parou diante de uma área completamente obliterada. Explosão energética não Viltrumita. O solo ainda estava quente. Quem quer que você seja, murmurou, com certeza é alguém a ser notado. Mais adiante, encontrou algo ainda mais revelador. Fragmentos de armadura. Além pegou um deles com cuidado. O material era estranho, é elástico, mas ainda denso, resistente, mas composto por ligas desconhecidas. Não é Viltrumita, disse, intrigado. Nem tecnologia padrão de nenhum sistema conhecido. Ele virou o fragmento entre os dedos. Mas afinal, de que o sistema você pertence? Os sensores apitaram novamente. Sinal biológico detectado. Além se endireitou imediatamente. Ainda está vivo. O sinal era fraco, intermitente, mas real. Ele seguiu na direção indicada, atravessando o que restava de uma encosta destruída, até parar diante de uma montanha parcialmente desmoronada. Além observou a cena por alguns segundos, em silêncio respeitoso. Você caiu aqui, disse. E ainda assim. Ele fechou os olhos por um instante, concentrando-se. Ainda respira. Além ativou o comunicador preso ao pulso. Base da coalizão, aqui é Além. Sua voz estava calma, mas havia algo diferente nela agora. Confirmação visual de um sobrevivente. Repito, sobrevivente de confronto Viltrumita. Houve uma breve pausa antes da resposta. Nível de risco? Além encarou os escombros, sentindo a energia residual pulsar fracamente sob a rocha. Alto. Ele fez outra pausa. Mas também promissor. Sem mais hesitação, Além começou a remover os destroços com cuidado, não com força bruta, mas com precisão. Ele não sabia quem era aquele guerreiro. Não sabia de onde vinha. Mas sabia de uma coisa. Seja lá quem você for, disse, enquanto libertava lentamente o corpo soterrado, os Viltrumitas cometeram um erro ao te fazer um inimigo. E pela primeira vez desde que chegara àquele planeta morto, Além sorriu.